Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Boa tarde, gente. Graça e paz. Você pode se sentar. Se você ainda não falou com quem está do seu lado, olhe para essa pessoa, dê um sorriso bem grande para essa pessoa, dê boa tarde a ele. Diga para essa pessoa: você está no melhor lugar que poderia estar essa tarde. Para a gente é um prazer, uma alegria enorme estar nessa inauguração. A cidade está crescendo, a igreja está crescendo, você está crescendo, e você não vai sair desse lugar da mesma forma que você entrou. Você vai sair daqui não apenas informado, mas você vai sair daqui inspirado, você vai sair daqui transformado, e eu fico feliz de poder fazer parte disso. Mas antes de irmos para a ministração da palavra, eu quero muito brevemente, todas as vezes que eu venho, seja aqui ou em algum outro lugar, a gente anuncia um pouco dos nossos materiais. É comum as pessoas nos ouvirem, perguntarem se a gente tem algum livro, se a gente tem algum material, e eu costumo dizer que o púlpito dessa geração não é um púlpito de acrílico, de inox ou de madeira, mas de gigabytes. Nosso material é digital, nós temos uma plataforma, um aplicativo, e eu vou pedir para a equipe de mídia poder passar rapidamente esse vídeo para apresentar para vocês. Então, nós temos um aplicativo chamado Maximize. Você pode procurar maximize.br, seja no Google Play, na App Store, baixar gratuitamente, e lá, se você quiser, você pode também, além de acessar os conteúdos gratuitos, se inscrever na plataforma de mentoria do Maximize, que tem uma assinatura de R$ 29,90, onde você ganha um login, uma senha e conteúdos sobre liderança. Sempre digo, não apenas liderança num contexto de igreja, mas na política, nos negócios, na educação. Os princípios de liderança ensinados na Bíblia são universais, e nós podemos aplicar em qualquer área de nossas vidas. Também quero lembrar, acredito que nós já temos uma boa parte de pessoas aqui que vão estar conosco na conferência Maximize 2023, e aí você deve ter visto um link nesse QR Code aqui, onde você ainda pode fazer a sua inscrição. Estamos no terceiro lote, acredito que deva ter 100 e poucas vagas apenas, então se você ainda não se inscreveu para o presencial, corre logo para garantir a sua vaga, amém? Agora eu estou aqui falando entre homens, e eu quero mesmo ter um bate-papo com você. Muito provavelmente, se o Senhor não nos inclinar de uma forma diferente, esse primeiro tempo, esse primeiro momento será um momento de ensino, e eu tenho um recado para você. O recado vai ser o mesmo recado que Davi deu a Salomão quando ainda era uma criança e estava perto da sua morte, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 1 Reis, no capítulo 2, 1 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 1, 1 Reis, capítulo 2, e versículo 1, a Bíblia diz o seguinte, 1 Reis, capítulo 2, e versículo 1, quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão: estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso, seja forte e seja homem. Eu posso resumir a minha ministração em uma frase para você essa tarde: seja forte e seja homem. Olhe para quem está do seu lado, bem sério mesmo, encarando ele. Diga para ele: meu irmão, seja forte e seja homem. As mulheres que estão infiltradas não podem falar isso nesse momento.
Mas eu quero falar um pouco sobre o design divino da masculinidade bíblica, a forma que Deus projetou o homem. Nós vivemos num tempo onde, infelizmente, o óbvio precisa ser ensinado, porque as pessoas questionam o que significa ser homem, o que significa ser mulher. Mas essa questão não é uma questão recente dos nossos dias. Essa questão já foi muito ensinada por aquele que de fato desenhou o ser humano, por aquele que de fato desenhou o homem, desenhou você. E a gente vai ver não as ideologias, as filosofias sobre masculinidade, mas o que a Bíblia, o que o nosso Deus, Criador de todas as coisas, inclusive de nós, diz sobre ser homem. Eu não sei também o que você passou, o que você tem passado esses dias, mas o Senhor tem essa frase para você, não apenas como uma frase de informação, mas como uma motivação, como um encorajamento do alto, dizendo mais uma vez: seja forte e seja homem. Agora, o que é então ser homem? Eu sei que você pode achar que eu estou simplesmente chovendo no molhado. Sei que você pode dizer: pastor, é só olhar para o nosso corpo, é só olhar para a genética. Mas eu queria olhar um pouco para a Bíblia também. E eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios, no capítulo 13, a partir do versículo 11. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 11. Olha o que a Bíblia diz: quando eu era menino, 1 Coríntios 13, 11, enquanto ouvir algumas páginas eu vou esperar por você. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, sentia como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Na Nova Versão Internacional, nós encontramos a expressão: deixei para trás as coisas de menino. Quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Veja mais uma vez o que Davi disse a Salomão. Salomão já tinha nascido com os cromossomos XY. Salomão já tinha um órgão genital masculino. Salomão provavelmente já tinha a sua voz grossa, já tinha testosterona, mas ele ainda ouviu do seu pai Davi: seja homem. Então ser homem não era apenas as expressões do nosso corpo com respeito ao sexo masculino. E o apóstolo Paulo aqui nos dá uma dica. Ele fala que deixar de ser menino para se transformar em um homem tem a ver com deixar de lado algumas coisas. Então, se você quer se tornar um homem, você precisa aprender a deixar de lado algumas coisas. Nós vamos aprender não apenas a ser homem, mas nós vamos aprender a ser homens de Deus, ser homens de valor, ser homens de integridade. A Bíblia fala sobre deixar algumas coisas, então eu não sei se você vai ver isso como uma boa ou como uma má notícia, mas você vai voltar para casa sem algumas coisas. Você vai deixar de lado algumas coisas nessa tarde. Davi era alguém que sabia levantar homens. Agora pensa comigo, ele deu essas instruções a Salomão, quando Salomão provavelmente estava ali entrando na sua puberdade. Quando nós olhamos para as mulheres, se você percebe uma menina, uma criança, ela passa por um ritual biológico. A gente como médico chama de menarca. A gente tem a primeira menstruação. Esse marco, ele traz também o que os médicos chamam de telarca. Os seios começam a mudar. É fácil você olhar para uma menina e você começar a perceber, ela está se transformando em uma mulher. Ela tem a primeira menstruação e a mãe entende: eu preciso chamar para perto.
Eu preciso conversar algumas coisas de mulher. Essa menina precisa entender algumas coisas, porque agora ela pode gerar uma outra menina. E nós precisamos dar cuidados, ensinar como a sociedade vai passar a ver agora aquela mulher. Mas pensa um pouco no homem. A menina tem esse ritual de passagem, mas o homem, especialmente no Brasil, não tem esse ritual de passagem. Quando é exatamente? Você lembra a data que você deixou de ser menino, que você passou a ser um homem? Se a gente olha, por exemplo, para a sociedade judaica, se a gente olha para o povo judeu, não apenas no Antigo Testamento, mas ainda nos nossos dias, eles têm um ritual de passagem na masculinidade. Eles têm uma festa, eles têm uma celebração que em hebraico se chama Bar Mitzvah. E o que é esse Bar Mitzvah? Que acontece mais ou menos ao redor dos 13 anos de idade para um homem. É um ritual de passagem. É um ritual onde os pais estão dizendo, não apenas para aquela criança, que agora não vai mais ser vista como uma criança, mas como um homem, mas para toda a sociedade, meu filho agora é um homem. E eles passam por alguns cerimoniais, por alguns rituais. Aquele homem agora, aos 13 anos, ele recebe, porque Bar Mitzvah significa filho do mandamento. Ele faz para os judeus a aliança mais importante de sua vida, que é aquele momento onde ele, diante de uma sinagoga e diante de todos, lê as Escrituras e ele afirma que está fazendo um pacto com aquelas Escrituras. Ele se compromete a obedecer aqueles mandamentos. Ele agora é responsabilizado diante da lei. Ele agora vai ter outros níveis de responsabilidades dentro da sua casa. Mas quando é que a gente faz isso com os nossos filhos? A gente tem muitas vezes formas deturpadas, porque o diabo não cria nada, ele apenas deturpa aquilo que Deus criou. E aí nós vemos, por exemplo, alguns homens que pegam os seus filhos adolescentes e acham que para que ele se torne homem, ele tem que ter relações sexuais. E então quem nunca ouviu uma história, ou talvez até passou por isso, de ver o seu pai levando uma criança, um pré-adolescente, para uma casa de prostituição, para se prostituir com uma mulher, porque o pai dizia, meu filho tem que aprender a ser um homem, e ser um homem significa ter uma relação sexual. Então eu entendo que existem muitas formas erradas de masculinidade. Masculinidade bíblica não tem a ver somente com o tom da sua voz, não tem a ver com você ser uma pessoa rude, intransigente, grosseira, não tem a ver com ser alguém que vai destratar o sexo oposto, não tem a ver com o que o mundo hoje chama de masculinidade tóxica. Existe sim uma masculinidade que é tóxica, existe sim uma forma errada de ver o homem, mas existe uma forma certa, e existe uma transição. E talvez você pense, pastor, esse culto que o Senhor está falando, deveria ser um culto para os adolescentes, só que o problema é que hoje nós vivemos com a síndrome da adolescência tardia. Nós temos alguns homens de 40 anos que não deixaram de ser adolescentes. Nós temos pessoas, e eu converso com muitas pessoas, com centenas delas, que dizem, mas meu pai não vê nenhum problema em eu continuar morando na casa dele aos 35 anos de idade. E eu digo para eles, mas sou eu quem estou aconselhando o seu pai. Eu sei os problemas que ele está passando. E ele vê sim um problema em você continuar na casa dele. Pessoas que eles amadurecem na idade, mas eles nunca na sua plenitude se tornam homem, porque não aprendem a assumir responsabilidades. Mas hoje o Senhor vai apertar você um pouco nesse primeiro momento. Então eu queria que você olhasse para o seu vizinho mais uma vez, encare ele, diga para ele, meu irmão, olhe Deus falando para você. Seja forte e seja homem. Aleluia. Tem algum homem de Deus nesse lugar?
glória a Deus, vamos aprender um pouco mais o que significa esse ser homem. Na verdade, quando a gente olha para a Bíblia, nós vemos que o próprio Deus não se identificou como uma mãe, Deus se identificou como um pai, Deus se identificou como homem. E quando a gente fala isso, a gente está falando de um momento específico no Brasil, e não apenas no Brasil, onde ser homem é quase um pecado. Você quase tem que pedir desculpas porque você é homem, porque as pessoas usam de forma deturpada a masculinidade tóxica, porque talvez alguns já tenham ouvido aqui, as pessoas falam sobre combater o patriarcado. Quem já ouviu essa expressão? Patriarcado. Deixa eu explicar um pouco para você, não apenas a expressão, mas o que está por trás desse pensamento. Patriarcado é considerado um suposto sistema social onde os homens são favorecidos, uma suposta dominância masculina. O que é que as pessoas que defendem esse conceito e que explicam que o patriarcado deve ser acabado, falam a respeito disso? Eu vou ler um trecho de um site secular chamado Politize, e ele fala um pouco sobre isso, dizendo o seguinte: o patriarcado é um sistema social baseado em uma cultura, estruturas e relações que favorecem os homens, em especial o homem branco, cisgênero e heterossexual. O que é que eles estão querendo falar com isso? Quando nós olhamos para a Bíblia, lá em Gênesis no capítulo 1 e versículo 26, abra comigo por favor, Gênesis capítulo 1 e versículo 26, talvez essa primeira sessão não seja a sessão que você vai correr na unção, a sessão que você vai dar muitos aleluias ou muitos glórias a Deus, mas pode ser uma sessão que a sua carreira ministerial possa correr, que a sua vida em Deus como homem de Deus possa correr. E em Gênesis 1:26 a Bíblia diz: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Quando Deus criou o homem, Ele disse: vamos fazê-lo à nossa imagem. E Ele disse mais: vamos dar ao homem domínio. Os teólogos chamam esse conceito de imago Dei, do latim imagem de Deus. Quando as pessoas tentam se levantar supostamente contra um patriarcado, não é apenas se levantar contra um conceito de dominância masculina, mas é se levantar contra um sistema que foi estabelecido pelo próprio Deus. E eu quero mostrar um pouco mais para você disso, e você vai entender porque esse assunto é mais importante do que parece. As pessoas costumam dizer, quando nós vemos, por exemplo, movimentos feministas, e você pensa: pastor, mas eu vim para a igreja para ouvir falar de patriarcado, para ouvir falar de feminismo, para ouvir falar desse tipo de conceito. A igreja talvez não deveria ser o lugar para falar isso. Só que o teu filho está aprendendo na escola sobre isso, e está aprendendo provavelmente de uma forma errada. Ele está ouvindo de professores universitários sobre isso, e provavelmente ele está ouvindo da forma equivocada. Então a igreja, que é coluna e sustentação da verdade, é o ambiente mais adequado para ouvirmos não apenas sobre esses, mas sobre qualquer outro assunto que você possa imaginar. Quando nós olhamos para as feministas, quando nós olhamos para aqueles que querem combater o patriarcado, eles falam que a mulher ao longo dos séculos tem sido oprimidas, e eles dizem, por exemplo: mas as mulheres, elas sofrem muito mais estupros. É verdade, mas pensa comigo, o que normalmente não se ouve na mídia, o que normalmente as pessoas não falam, com respeito aos homens, a maioria dos moradores de rua do país são homens. A maioria
dos presidiários são homens. A maioria das vítimas de crimes violentos são homens. A maioria dos homicídios são homens. A maioria dos suicídios é com homens. A maioria dos mortos em guerras são homens. A maioria dos alunos com pior desempenho nas escolas são homens. Mas nós não temos, por exemplo, apesar de a maioria dos crimes acontecerem contra homens, uma delegacia dos homens. Mas nós temos uma delegacia da mulher. E eu não estou falando aqui contra políticas que possam defender a mulher. Talvez as pessoas vivam hoje o que elas chamam de guerra dos sexos. Mas o problema não é que há uma cultura de patriarcado, onde o homem está por debaixo dos panos tentando dominar sobre a mulher. O problema não é o patriarcado, o problema é o pecado na sociedade. O pecado na sociedade corrompeu a raça humana, homem e mulher. E a solução, segundo a visão de Deus, não é acabar com o patriarcado. A solução, segundo a visão de Deus, é restaurar a natureza do ser humano. E isso só acontece através do novo nascimento. Isso só acontece através da pessoa de Jesus Cristo. Nós entendemos que o Evangelho é resposta não apenas para a nossa vida pessoal, mas é resposta para os problemas da sociedade também. Talvez você pense, pastor, não tem muito a ver com esse tema, eu não sou muito por dentro dessas coisas, mas olha que interessante, o Ministério da Saúde, este ano, lançou uma resolução 715 do Ministério da Saúde, em um dos seus artigos, diz que uma das prioridades para os próximos 4 anos do Ministério da Saúde é combater o patriarcado. Através do seu imposto, você está pagando para isso acontecer. E quando a gente pensa em combater o patriarcado, mais uma vez, a gente está falando sobre combater um sistema que Deus criou. Olha essa frase de uma autora feminista chamada Jane Capucci. Ela diz o seguinte: os mitos da criação, nessa expressão mitos da criação, entenda-se livro de Gênesis, por exemplo. Os mitos da criação não são sobre as origens do mundo, mas sobre as origens do patriarcado que se reivindicou como mundo. Eles querem se levantar contra Deus e contra o sistema que Deus criou. Esse é o sistema, essa é a filosofia humana, a filosofia mundana, desde o iluminismo. Talvez você lembre desse termo na escola, quando você estudava história ou filosofia, quando grandes pensadores se levantaram dizendo que o homem era o centro de todas as coisas, mas você nunca foi o centro de todas as coisas, é tudo sobre ele, é tudo para ele, amém? E essas pessoas, como um homem chamado Voltaire, talvez você já tenha ouvido falar. Voltaire, em 1758, chegou a dizer o seguinte: em 20 anos, a religião estará acabada. No auge do iluminismo, 1758, esse filósofo se levanta e diz: em 20 anos, a religião está acabada. 20 anos depois, em 1778, Voltaire estava morto. O cristianismo continuou crescendo. E o cristianismo continua crescendo até hoje. Porque é o dono da igreja que disse: eu mesmo edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sistemas, ideologias vêm e vão, governos vêm e vão, mas a igreja continua crescendo firme. Aleluia, aleluia. As pessoas podem dizer: pastor, mas a sociedade está caminhando contrária aos princípios da palavra, as coisas vão ficar cada vez pior. Eu pergunto, cada vez pior para quem? Porque enquanto está piorando para o mundo, você pode dizer: pastor, nosso mundo está em crise. Não, você está errado. O mundo não está em crise, o mundo já faliu há muito tempo. Mas você não vive conforme o sistema desse mundo. Você foi resgatado, o apóstolo Paulo diz, do curso desse mundo. O que é que isso quer dizer? Eu moro na frente do Rio São Francisco, e o rio ele tem um curso, ele vai numa direção. Se eu entrar naquele rio, eu vou seguir o curso do rio, mas a Bíblia diz que nós vamos contrários ao curso desse mundo.
Ei, o mundo está indo numa direção. A Bíblia fala mesmo do mundo, que nos últimos dias os filhos serão desobedientes aos pais. E aí tem pais que dizem: mas pastor, é assim mesmo. Nos últimos dias os filhos vão ser desobedientes, os adolescentes vão dar problema, está aí a influência das drogas, está aí essas ideologias de gênero, está aí o crime, está aí tantas influências, mas não é o teu filho, são os filhos do mundo, porque a Bíblia diz no livro de Salmos, no capítulo 128, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Tem algum homem que teme ao Senhor nesse lugar? A Bíblia diz: comerá do trabalho das suas mãos, será feliz e próspero. Isso já é promessa de emprego para você. Se a Bíblia está dizendo comerá do trabalho das suas mãos, Deus está dizendo para você: você não vai ficar desempregado. Aleluia! Mais do que isso, alguns vão se levantar não apenas para buscar um emprego, mas vão se levantar para criar empregos, para empregar outros, para ser resposta, para ser solução, para empreender. Mas ele diz mais, ele diz: a sua mulher será como videira frutífera. Meu irmão, isso é uma promessa contra a esterilidade, contra a infertilidade. E ele diz mais: os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Aleluia, aleluia. Ei, talvez você pense que ele está só fazendo poesia com isso, mas eu não sei se você já viu uma oliveira. A gente esteve no ano passado na nossa caravana para Israel, no Jardim das Oliveiras, e enquanto a gente estava vendo, filmando, fazendo o nosso devocional, o guia olhou para mim e disse: está vendo essa árvore, está vendo essa oliveira aqui? Muito provavelmente, os estudiosos dizem que essa oliveira estava aqui nesse mesmo lugar no dia em que Jesus fez a sua oração no Jardim das Oliveiras. Quase 2000 anos. Agora pensa comigo, Jerusalém passou por terremotos, Jerusalém passou por guerras, Jerusalém passou por secas terríveis, por tempestades violentas, Jerusalém passou por incêndios, mas aquela oliveira estava lá firme. Jerusalém sofreu ventos violentos, mas aquela oliveira estava ali firme. E a Bíblia diz: os seus filhos serão como brotos de oliveira, firmes. Eles não vão ser sacudidos por ventos e doutrinas, eles não vão ser sacudidos por influências do mundo. Pastor, mas a influência do crime é muito forte. Mas maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Pastor, mas a influência dessas ideologias é muito perniciosa, é muito forte, mas a influência do Espírito Santo que está dentro de você para influenciar a sua casa é muito maior. Habita em você a lei do Espírito de vida, que te livrou da lei do pecado e da morte. Olha o que a Bíblia está dizendo: seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa, eles não serão abalados, eles ficarão firmes apesar das circunstâncias, apesar das tempestades. Mas olha que interessante, ele diz: ao redor da sua mesa. E eu gosto dessa expressão, porque os séculos se passaram, muita tecnologia já chegou. Na época do salmista nós não tínhamos esse microfone, ele provavelmente não pregava nas sinagogas com câmeras, com ar-condicionados, muita coisa mudou na forma de se comunicar, mas ainda hoje nós comemos numa mesa. E eu acredito que isso não vai mudar nos próximos anos. Por mais que alguns não tenham a oportunidade de fazer as 3 refeições todos os dias, à mesa com a sua família, eu queria que você olhasse para mim nesse momento, para você não esquecer dessa cena. Da próxima vez que você, homem, que é forte e que é homem, sacerdote do lar, chegar na sua casa e se sentar na sua mesa, olha para isso aqui. A sua mesa é o púlpito da sua casa. O segredo para que aqueles filhos estivessem firmes é que eles estavam como brotos de oliveira ao redor da mesa.
Diga comigo: a minha mesa é o meu púlpito. A maior pregação que eu tenho para fazer, me desculpem vocês, mas não é essa pregação que eu estou fazendo para vocês. A pregação que eu mais me dedico a formar um bom esboço, não é a que eu estou falando para vocês nessa tarde, mas não fique com ciúmes, não é a pregação que eu vou pregar numa outra igreja também. A maior pregação da minha vida são os meus filhos. Os filhos são uma mensagem que você envia para uma época que você não vai estar presente. As pessoas vão ler essa pregação, as pessoas vão ler essa mensagem. Então guarda isso mais uma vez, quando você sentar na sua casa na próxima vez, na mesa com seus filhos, com a sua esposa, seja forte e seja homem, e entenda, você está colocando as mãos no púlpito da sua casa. O que é que sai desse púlpito? Você deixa que o púlpito dessa igreja ministre para você só o que a televisão fala? Você já chegou em algum culto para o pastor dizer: vamos ligar a televisão, eu vou sentar e a gente vai assistir um pouco para relaxar? A gente chegou tão cansado, né? Trabalhamos, fizemos tantas coisas, vamos ligar a TV aqui no telão e vamos relaxar. Você já viu alguém dizer: olha, vamos ligar aqui aleatoriamente algumas mensagens e alguns vídeos do TikTok, do Instagram, para a gente ficar vendo aqui, para dar uma relaxada? Afinal de contas, a gente fez tanta coisa. Por que você deixa no púlpito da sua casa o principal pregador ser a televisão? Por que você deixa no púlpito da sua casa o principal pregador ser o seu celular? As crianças estão sendo ministradas não pela tua influência, mas por influenciadores no YouTube, no TikTok. Você já parou para ver quais são as influências que essas pessoas estão carregando para ele? E por favor, não entenda aqui que eu sou contra a tecnologia. Tem 2 celulares aqui em cima, tem um tablet aqui sendo usado como Bíblia. Eu não estou aqui sendo radical e dizendo que você não pode ter um celular, que você não pode ligar uma televisão na sua sala, mas eu estou dizendo, quando você sentar à mesa, converse com seus filhos, converse com a sua esposa, olhe nos olhos dele, porque talvez você pode até ver um sorriso nos lábios, mas como pai, conhecendo seu filho, você vai ver nos olhos dele e vai ver uma tristeza que está por trás daqueles olhos, por trás daquele sorriso disfarçado que está dizendo: está tudo bem, não aconteceu nada demais, e você vai abrir uma conversa que vai salvar a vida do seu filho. As maiores transformações na minha vida não aconteceram em conferências como essa. E por favor, não estou desmerecendo a importância de nos reunirmos como igreja, mas as maiores transformações na minha vida aconteceram sentado à mesa com alguém, uma conversa pessoa a pessoa. As maiores transformações com os discípulos não aconteceram no Monte das Oliveiras, não aconteceram no Jardim de Getsêmani, não aconteceram quando ele ensinou sobre as bem-aventuranças, aconteceram na mesa. Estuda os evangelhos e vê se os maiores confrontos de Jesus não foram à mesa, quando ele começou a perceber o pensamento que estava por trás, onde você pode afastar a estutícia que está ligada ao coração do teu filho. Uma vez a gente estava com a Liz, ainda novinha nos braços, não sabia andar, estava engatinhando, e aí minha esposa olhou para ela e disse: olha, é um anjinho. E eu disse: não se engane, não é um anjinho. A Bíblia diz que a estutícia está no coração da criança, ela vai testar os seus limites, e aí se você diz: eu não corrijo, eu não vou ser muito duro com ela porque eu amo, deixa eu te dizer, se você não dá limite ao seu filho, a sociedade um dia vai dar, só que vai dar sem a misericórdia que você tem, sem o amor que você tem. Amém? Nós precisamos aprender a colocar limites nos nossos filhos, nós precisamos aprender a educar os nossos filhos, e já que você está muito animado com isso, abra comigo em Malaquias, no capítulo 4, aleluia, Malaquias capítulo 4 e versículo 6, mais uma vez, algumas pessoas podem dizer: pastor, mas nesses últimos dias as coisas vão ficar cada vez mais difíceis, pode parecer exagero, eu já conversei com homens que disseram: eu não quero ter filhos.
Mas não porque era uma opção de vida, ou porque Deus falou para se dedicar mais ao Evangelho. Não, porque tinham medo de criar filhos. Eu não quero ter filhos porque eu acho que eu não vou ter condições financeiras de bancar os filhos. Eu não quero ter filhos porque eu acho que eu não vou ter preparação para ensinar os meus filhos. A Bíblia fala em Malaquias no capítulo 4, versículo 6. Vamos ler do 5. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará, aqui está falando sobre os últimos dias, está falando sobre o seu tempo. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Olha o que ele está dizendo: nos últimos dias, o coração dos filhos vai se voltar ao coração dos pais, e o coração dos pais vai se voltar ao coração dos filhos. Essa geração não é uma geração perdida, essa geração é como flechas, e sabe quem está apontando essas flechas? Olhe para um homem do seu lado, diga: é você quem vai apontar as flechas da próxima geração que Deus está levantando. Meu irmão, isso é muito mais importante do que você possa imaginar. Paternidade é uma das maiores responsabilidades do homem. Paternidade faz parte do que significa ser homem. Quando ele está falando sobre apontar flechas, a gente está falando sobre direcionar destinos para os nossos filhos. Mas o mundo está ensinando algo completamente diferente, porque eles querem combater o patriarcado. E aí sabe o que é que o mundo diz para você? Deixe o seu filho descobrir sozinho a sua identidade. Deixe o seu filho descobrir sozinho quem ele é. Deixe ele ter as suas experiências sem a tua interferência. E o que é que você está fazendo como pai? Você é somente um agente neutro que vai ficar observando o mundo ditar para onde ele vai? Eu já conversei com pais escolhendo a escola para os seus filhos, e eu não estou exagerando aqui. O pai leva a criança para a escola e solta a criança com os professores para conhecer a escola, e a criança vai, ela brinca, ela conversa com outros colegas, ela tem as suas experiências e ela volta, e o pai pergunta: filho, você gostou? 6 anos de idade. Gostei, pai. Então ele vai estudar aqui, porque ele vai estudar onde ele gosta. Seu filho não tem a mínima noção do que ele vai fazer na próxima semana, quanto mais de escolher onde ele vai estudar. Você sequer teve o cuidado de ver o programa pedagógico daquela escola. Tem escolas que vão dizer para o teu filho: é normal você ter um pai e um pai, é normal você ter uma mãe e uma mãe, é normal você ser homem, mas experimentar beijar e ter relações sexuais com outro homem, para descobrir se você é heterossexual, se você é homossexual, ou se você é um dos mais de 70 gêneros que existem, e você nem sequer se tomou a esse cuidado. Obrigado pelo seu amém nesse momento, obrigado pela sua empolgação nesse momento, mas eu não vim pregar para ouvir teu aplauso, eu vim pregar para transmitir uma palavra de Deus para você. E eu tenho uma palavra, e eu quero que você me ajude agora pregando de novo para quem está do seu lado. Olhe de novo para ele. Se ele estiver incomodado, olhe bem nos olhos dele, diga: meu irmão, seja forte e seja homem. Aleluia. Pais sem propósito vão gerar filhos sem destino. Você precisa entender, não deixar o seu filho ser aquilo que você gostaria de ter sido, mas não teve condições. Não projetar no seu filho os seus sonhos frustrados, das coisas que você tentou e não conseguiu. A Bíblia não diz: ensina a criança no caminho que você deveria ter andado. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e até quando ela crescer, não se desviará dele.
Você precisa descobrir qual é o chamado do seu filho. Não deixe a televisão ensinar para ele. Não deixe os influenciadores do YouTube ensinarem para ele o que o seu filho ou a sua filha vai ser. Descubra junto com ele, incentive, promova. Agora olha que interessante, estamos falando sobre paternidade aqui, que é um dos aspectos do ser homem. A gente poderia falar de muitas outras dimensões, mas eu percebo essa inclinação do Espírito. Eu sei que tem alguns homens aqui que ainda não são pais, mas guarda essas informações porque vão ser preciosas para você. Quando nós falamos sobre paternidade, eu vejo vários exemplos na Bíblia, e eu vou citar alguns. O tempo não vai me permitir navegar aqui em todas as Escrituras, mas a Bíblia fala de um pai chamado Mordecai. Mordecai era pai adotivo da sua sobrinha Esther. Então já temos pelo menos um exemplo na Bíblia de pai adotivo. Se você não pode ter filhos por problemas biológicos, não tem nenhum problema, não se sinta constrangido em adotar, é algo nobre. E ele adotou a sua sobrinha, e foi Mordecai que, como um bom flecheiro, apontou aquela flecha para o seu destino. Quando Esther estava com medo de entrar no centro da vontade de Deus, porque envolvia desafios, ele disse: se você não se levantar, Deus vai levantar uma outra pessoa, mas quem sabe se não foi para um tempo como este que Deus colocou você aqui. Eu declaro pais que vão olhar para os seus filhos e vão dizer: ei, meu filho, foi para um tempo como este que Deus te plantou aqui. Este é o teu propósito, esse é o teu chamado. Não tenha medo de ser grande, não tenha medo de fazer coisas nobres, não tenha medo de prevalecer sobre a terra com aquilo que Deus confiou em você, com os talentos que Deus te deu. Agora deixa eu te dar outros exemplos. A gente pode falar do exemplo de Jó. Jó era um pai intercessor. E aí, para você ser forte e ser homem, porque eu não vou alisar você nessa tarde, deixa eu te perguntar, qual foi a última vez que você orou pelo seu filho? Ou você está esperando que a sua esposa vai fazer isso o tempo todo? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia para o seu filho? Ou você está esperando que a sua esposa vai fazer isso o tempo todo? Mas ela não é o cabeça da casa, é você. Ela não é o sacerdote do lar, é você. E aí tem pais que dizem: não, meu filho, 13 anos de idade, ele vai para a igreja se ele quiser, eu não vou levar ele para um lugar que ele não queira. Deixa eu te dizer uma coisa: se você hoje não leva o seu filho para onde ele não quer, um dia você vai precisar buscar o seu filho onde você não quer. Leve ele para onde ele não quer hoje, para você não precisar depois buscar ele onde você não quer no futuro. Aleluia, obrigado pelo seu amém. Não tem problema, eu dou amém por você. Aleluia, eu prego e eu dou amém para você. Mas eu quero que você reflita nessas coisas. A Bíblia fala de Davi como um exemplo de um pai indeciso. E aquela indecisão em corrigir, por exemplo, seu filho Absalão, trouxe consequências terríveis para toda a família. Cuidado com a sua indecisão. Sabe aquele pai negligente? Pastor, mas esse exemplo que você vai dar está parecendo comigo, é para mim que o Senhor está falando? Claro, você quem está aqui. Eu não estou falando para aquela pessoa que, olha, fulano precisava ouvir isso. Não, é para você mesmo. Olhe de novo para o seu vizinho e diga: essa mensagem é para você mesmo. Aquele pai, ele chega cansado e aí ele deita no sofá. Olha, eu vim do trabalho, vim algo muito estressante, só quero ligar a televisão, não quero resolver nenhum problema. A casa está cheia de coisas para ser resolvida, tem cheio de assuntos para ver sobre os seus filhos, coisas importantes, e você diz: não vou fazer nada. Liga a caixa do nada e foge da responsabilidade de ser pai. Davi em alguns momentos fez isso. Olha que interessante, tem um versículo que fala algo que dá uma chave para todas as coisas ruins que aconteceram na vida de Davi. A Bíblia diz assim: no tempo em que os reis costumavam ir à guerra, Davi ficou em casa. Tem algo demais nisso? Parece uma coisa tão inocente, mas aí a Bíblia diz que ele ficou em casa e viu uma mulher pela varanda da casa, tomando banho, e o nome dessa mulher era Batseba, e você conhece o resto da história.
Tudo começou porque no dia em que os homens estavam guerreando, ele decidiu ficar em casa. No dia em que um homem de Deus deveria ir para o culto para congregar, você decidiu que estava cansado demais, e aí você ficou em casa, e você ligou o seu computador, e aí eu estou começando a história de alguns aconselhamentos com homens, porque fugiu da responsabilidade, mas você está aqui para ser forte e ser homem. A gente pode falar do exemplo de Noé. Noé salvou a sua família. A Bíblia diz, e eu quero que você abra comigo em Hebreus no capítulo 11, vou chamar os músicos aqui para a gente ter a sensação que está acabando. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Meu irmão, tem algo tão poderoso aqui sobre ser um homem. A Bíblia fala que Noé, primeiro, movido por santo temor. Eu estou falando sobre o homem que teme ao Senhor nesse lugar. Movido por santo temor, pela fé, ele recebeu instruções sobre algo que nunca tinha acontecido na história, e ele construiu uma estrutura para salvar a sua família. Eu declaro Deus dando instruções para você, estratégias para você construir arcas que vão salvar a sua família, para você construir estruturas que no meio dos dilúvios do mundo vão preservar a sua família. E como é que eu vou saber isso, pastor? Porque você vai estar envolvido em santo temor, e porque você vai ter a fé, a coragem, a ousadia para fazer o que Deus mandar você fazer. Aleluia! Eu posso falar do exemplo de Jairo. Olha que interessante a história de Jairo. Pensa em Jairo como pai. Lá em Mateus no capítulo 9, se você quiser, abre comigo. Mateus capítulo 9, a partir do versículo 18. A Bíblia diz: falava Jesus ainda, quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer. Vem e impõe a tua mão sobre ela, e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. Jairo foi um pai que soube apresentar o problema da sua filha aos pés de Jesus. Jairo foi um pai que, mesmo com a filha morta, acreditou no que Jesus podia fazer por ela. Se o seu filho ainda não morreu, Jesus pode fazer alguma coisa por ele. E você, como pai, pode ser como Jairo, aquele que apresenta o seu filho a Jesus. Aleluia, aleluia. Quando a gente fala sobre pai, o maior exemplo que nós temos é o do nosso Abba, do nosso paizinho querido. Agora guarda essa expressão e nós vamos estar encerrando com isso. Quando nós pensamos em pai, eu estou falando sobre ser homem, nós vamos pensar em 3 P's. Além do óbvio P de pai, nós vamos pensar no P de prover. Diga comigo, prover. O homem é um provedor. Quando Davi estava dizendo para Salomão, seja homem, ele estava dizendo, você vai ser um provedor. Você é um provedor de soluções. Você é um provedor de recursos. Você é um provedor de ideias. P de pai, P de prover. P de pai, P de proteger. Diga comigo, proteger. Eu estou falando com homens aqui. Se você está em casa e a campainha toca meia-noite, quem vai abrir a porta? Aleluia. Se não é você, eu quero ter um aconselhamento contigo no intervalo. Porque o homem naturalmente foi criado por Deus, foi desenhado para ser um protetor. P de pai, P de prover, P de proteger e P de promover. Diga comigo, promover. Está no DNA do homem promover. Porque promover envolve aventura, promover envolve desafio. É por isso que desde a criação, veja como uma mãe brinca com o filho e como o pai brinca.
A mãe brinca com todo cuidado, porque o instinto maternal é o instinto de cuidar. A mãe diz: olha, eu tenho que levar manteiga para o meu menino que está estudando lá em Petrolina. E aí ela viaja para fazer a feira para um menino de 25 anos que está fazendo faculdade lá, porque ele não pode ir no supermercado, porque ela sempre vai cuidar. Mas o pai vai brincar e ele coloca a criança em riscos calculados, porque ele quer que a criança aprenda a enfrentar desafios. Vai se machucar? Vai, mas faz parte do aprender a ser homem, entender os limites. Então eu lembro que a gente trouxe o nosso sobrinho, 7 anos de idade, ele foi criado com a avó, os pais divorciados, e ficava muito com a avó, com a mãe, e você percebia que ele não tinha tanto esse senso de promover, de desafiar, de aventurar, porque ele estava muito cercado de cuidado. E aí no primeiro dia com a gente, eu peguei um caiaque com ele, a gente entrou lá no Rio São Francisco, começou a remar, eu deixei ele remar, e aquele menino inseguro começou a dizer: ei tia, eu remei no rio. Ele já estava se sentindo super-homem, porque um pai, um homem, coloca numa criança esse sentimento de desafio, de ousadia, de coragem. Você vai olhar para o seu filho, e sabe por que nós temos filhos inseguros? Sabe por que algumas pessoas dizem que nós temos uma geração mimimi, uma geração insegura? Porque nós temos pais que não estão promovendo os seus filhos para conquistas. Mas eu declaro uma geração de flecheiros, que vai apontar para os seus filhos como verdadeiros conquistadores, liberando os filhos para o destino, não tendo medo de lançar as flechas. Ninguém lança uma flecha esperando que ela fique perto, a flecha vai para longe. A Bíblia diz: o Senhor os aumentará cada vez mais a vós e a vossos filhos. Sabe o que isso quer dizer? Uma geração contando a outra geração os feitos do Senhor. Deus está falando, e eu estou falando profeticamente agora para você: seu filho vai pisar em níveis que você nunca pisou na sua vida. Seus filhos vão chegar em lugares que você nunca chegou na sua vida. Seus filhos vão alcançar uma prosperidade que você nunca alcançou na sua vida. Seus filhos terão uma relevância que você nunca teve na sua vida. Isso não é um sinal de que você fez algo ruim, porque o seu teto vai ser o piso da próxima geração. Você vai lançar eles de onde você está hoje para passos maiores, para níveis maiores. Aleluia. Eu quero que você fique de pé nesse momento. Aleluia. Sabe, Neemias no capítulo 4, versículo 14, o profeta dá uma instrução, e ele chama os homens, e o Senhor está chamando os homens nessa tarde, e ele diz aos homens: ei, lutem por suas famílias. E nós vamos nos posicionar hoje como homens, para lutar por nossas famílias, para lutar pelos valores que o Senhor nos confiou, para exercer o domínio que o Senhor nos confiou. Mas para você ser homem, você precisa deixar algumas coisas. Eu não sei quais são os comportamentos que você precisa deixar, eu não sei quais são as atitudes que você precisa deixar. Dentre os exemplos, e pai, a gente poderia falar de José. Pensa na história de José, não na perspectiva de quem já sabe que Jesus era o Cristo, que ele morreu, que ele ressuscitou. Pensa na história de José, nos dias de José. De repente ele descobre que sua noiva virgem está grávida. Você acha que não zombaram de José? E a Bíblia diz que ele pensava em fugir secretamente, para não difamar Maria. Porque se ele difamasse Maria, qual era a sentença para Maria naqueles dias, se ela adulterasse? Apedrejamento. E ele disse: eu não quero que ela seja apedrejada. E um anjo precisou aparecer a José, alguém que preservou a sua esposa. Sabe que seus filhos vão aprender como cuidar de uma esposa, olhando para a forma que você trata a sua esposa? Obrigado pelo seu amém nesse momento. Aleluia.
Você está trazendo referências. Foi feito um estudo há alguns anos atrás, e esse estudo não tem nada de cristão, mas ele constatou que a maior correlação, guarda isso, a maior correlação com a criminalidade, dentre todos os fatores que você possa pensar, o que faz uma pessoa ir para o crime? A maior correlação com a criminalidade não era a faixa de renda, a maior correlação com a criminalidade não era a proximidade com outros criminosos, não era o bairro onde as pessoas moravam, por mais que muitos políticos possam querer dizer isso. O maior fator de correlação com o crime era uma paternidade desestruturada. Crianças que não tinham uma paternidade sólida. Vai para um presídio e pergunta àqueles presos como era o pai deles, e você vai constatar rapidamente isso. Por quê? Porque uma paternidade ausente deforma o caráter dos filhos. Uma paternidade ausente deforma a próxima geração. E é por isso que estão combatendo o patriarcado, porque querem uma geração amorfa, sem valores próprios, dependendo de alguém que pode ser o Estado, que vai dizer o que eles têm que fazer, o que eles podem, o que eles não podem. Mas uma família forte, com os valores de Deus, vai se levantar nessa geração e vai ser plantada como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Eu estou falando sobre a sua família, meu irmão. Você pode dizer: pastor, é muito desafiador, pastor, isso é muito difícil. É por isso que Deus está dizendo hoje para você: seja forte e seja homem. Se levante com a autoridade que Deus lhe deu, se levante com a força que Deus lhe deu, se levante com a ousadia que Deus lhe deu, e lute por sua família. Deixe para trás o que você precisa deixar para trás. Veja o que Paulo dizia: falava como menino. Pare de falar como menino. Pare de dizer: meu Deus, eu estou com medo, meu Deus, não vai dar certo. Comece a falar fé. Sentia como menino. Pare de sentir como menino e comece a sentir como um homem deve se sentir. Levante suas mãos para os céus, feche seus olhos. Nós vamos adorar ao Senhor com uma canção. Mas nesse momento eu não quero que você cante a canção que o Ministério de Música vai cantar. É só uma oportunidade para você ter uma conversa com o seu pai. E eu te digo, esse pai não é ausente. Esse pai é forte e é homem. Esse pai tem instruções para você. E esse pai quer dizer agora mesmo para você o que você precisa deixar. Talvez alguns precisam deixar uma dependência emocional dos seus pais para ser homem, ainda que tenha 30, 40, 50 anos de idade. Talvez alguns precisam deixar a forma equivocada de tratar a sua esposa e os seus filhos, provocando a ira deles, para se tornar homem, ainda que tenha 50, 60 anos de idade. O que você precisa deixar nesse momento? Fale com o seu Deus. Não espere que o teclado ou que a guitarra comece a tocar alguma nota para abrir a sua boca. Feche seus olhos, esqueça um pouco do seu vizinho agora, esqueça um pouco do relógio. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já está falando com você. Eu tenho certeza que o seu pai sempre presente já está dizendo para você: filho, muda isso. Filho, deixa isso. Filho, seja forte e seja homem. Comece a falar com o seu pai e vamos adorá-lo. Aleluia.